Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Iniciando mais um Boa Noite Loteca, né? Espero que todos estejam bem, né? A gente vai analisar a 1066, o último loteca do meio da semana, né? Vai comentar um pouquinho sobre o resultado, né, de ontem, os jogos, o que esperar dos jogos de hoje, né, se a gente está vivo ou não para os 14, e também, né, vamos deixar o nosso palpite da Loteca 1066, beleza? Para quem está chegando agora, né, não se esqueça de se inscrever, né, cada detalhe é importante no vídeo, né, e também, né, pode ajudar vocês em algum jogo ou em alguma análise, algum palpite, alguma ideia, né, alguma opinião, pode ajudar vocês. Então assista até o final, aí se gostar, se inscreva, né, compartilhe com os lotequeiros, ative as notificações, todos os dias a gente tem vídeo e deixe um comentário, né? Tivemos alguns comentários ali, né? Alguns comentaram que a letra está pequena, que a letra está menor. A gente pode aumentar um pouquinho também, né? E também, caso não esteja, né? A gente vai melhorando aos poucos também, beleza? Mas não custa nada, né? Você está fortalecendo o canal, né? Ajuda bastante, a gente cresce nessa plataforma, nos motiva e também a gente, né, traz mais conteúdos, mais detalhes sobre a Loteca e, né, mês que vem a gente volta com o Jackpoint e também com os palpites de futebol, beleza? Para quem já é inscrito, obrigado, né? A gente está com 511 inscritos, né? Aumentamos, né, nessa semana, 2 dias, 3 dias ali, aumentamos bastante. E agora, né, esperar que crescemos mais ainda com a colaboração de vocês, beleza? Obrigado então, né? E vamos para o nosso vídeo de hoje, gravando um pouco mais cedo, né? Temos compromisso mais tarde, então vamos adiantar um pouquinho, e no final do dia a gente posta o resultado lá no Instagram, né, que a gente tem na descrição do vídeo também. Tudo o que a gente informa aqui, né, sites ou alguma coisa, né, a gente pode colocar essa planilha no vídeo também. Vamos deixar lá no vídeo essa planilha, tá? Na descrição, na verdade. E, né, fique à vontade para pegar também, beleza? Então vamos comentar um pouquinho sobre a 1066 primeiros, né? O último jogo do meio da semana, ela pode chegar a 1 milhão caso a 1065 acumule, né? Temos jogos da Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Série B, né? Então temos alguns jogos que ainda tem algo em disputa e alguns jogos que não tem muito o que disputar. Beleza? Primeiro jogo, pessoal, Flamengo e Aucas. Flamengo está em segundo, né, atrás do Racing. O Racing ali conseguiu ficar em primeiro, empatando o jogo contra o Flamengo. Acho que o Flamengo venceu o último jogo contra o Racing, né? Mas mesmo assim não passou ele. O Flamengo precisa de uma vitória ou um empate para classificar. Caso vença, né, tem a questão do Nacional. Se o Nacional empata, eu acho, ou se o Nacional perde, o Flamengo fica em primeiro. Se o Nacional empata, o Flamengo fica em segundo, né? Mas uma vitória já classifica, né? Independente de primeiro ou segundo, já classifica. Caso perca, corre o risco de uma eliminação. Mas é os últimos casos, né? O qual que é o outro time? O Nublense precisa vencer, né? Por 2 ou mais gols, né? Por 3 ou mais gols, o Racing para poder classificar, tá? A Wacas disputa ainda uma vaga ali com o Nublense para a Sul-Americana, né? Os dois estão meio que juntos nessa questão, né? Precisa vencer o Flamengo e torcer por um empate ou uma derrota do Nublense, tá? Mas seria melhor uma derrota do Nublense para poder ali, né, não depender de nada, só da vitória, tá? Lembrando que o terceiro não vai direto para as oitavas, vai para o mata-mata com o segundo colocado, beleza? Próximo jogo, Criciúma e Série B, né? Temos o Série B que vinha bem, né, de três vitórias,
seguidas, empatou ali com o Ituano na volta pós-FIFA. O Criciúma, né, empatou o clássico contra a Chapecoense, poderia ter vencido, né, mas o Chape também, né, poderia ter vencido. Um clássico é sempre equilibrado, sempre difícil. O Criciúma venceu 5, né, dos 7 jogos em casa, né, perdeu só 2, e o CRB venceu 3 jogos de 6 fora de casa. Né? Tem uma discrepância aqui na tabela, mas é um jogo, né, onde tem um pouquinho de equilíbrio, mas o Criciúma é o favorito por jogar em casa, ter torcida, né, ter um pouquinho do melhor elenco. Talvez tenha a volta do Marquinhos Gabriel, do Éder, Felipe Viseu, né, então tem toda essa questão também. Beleza? Atlético e Aliança Lima, né, o Atlético já classificado, briga pela primeira posição com o Galo, né, então tem essa questão. Caso vença, fica em primeiro. Caso empate e o Galo vença, fica em segundo. Né? Então tem essa questão ainda. Tá? Mas o Atlético Paranaense, dependente de qualquer resultado, já está classificado em segundo. Tá? Nos últimos casos. Caso o Galo não vença, aí fica em primeiro, né? Mesmo que perca o jogo. Aliança Lima briga por uma vaga na Sul-Americana, né? Precisa vencer o jogo contra o Atlético Paranaense, e o Libertad precisa perder para o Galo, tá? Jogo aqui que o Atlético Paranaense é o favorito, né? Não chegou a poupar ali na rodada do Brasileirão, né? Então o Atlético Paranaense aqui, né? Se vencer, beleza, né? Se empatar também, ok. Aí se perder, né? Também é ok, né? Caso vença, fica em primeiro, tá? É o favorito, tem o melhor elenco, tá? O próximo jogo, Libertad e Atlético Mineiro. Tivemos, né? Esses resultados são dos últimos jogos, tá, pessoal? Aqui foi o último jogo, Criciúma e CRB dentro de casa, tá? Questão do Libertad e do Galo, né? Temos o Galo brigando pela primeira posição e pela classificação, precisa vencer, né? O Libertad precisa vencer o Galo por 2 ou mais pelo saldo de gols, né? Então precisa de uma vitória por 2 ou mais, é bem difícil. E o Galo só precisa do empate para classificar em segundo. Caso vença, pode ficar em primeiro, tá? O Libertad ali, caso vença de 1-0, fica na Sul-Americana. Caso empate, fica na Sul-Americana. E caso perca, né, e o Aliança Lima vença, fica fora da Sul-Americana. Palestino e Fortaleza, né, é um grupo onde que, né, o Palestino acho que só briga, né, com o São Lourenço. Fortaleza já é primeiro, né, então Fortaleza não precisa vencer. Né? O Palestino, caso empate, né, empate ou vitória do Palestino, fica em segundo. Caso o Fortaleza vença, ele precisa de um empate ou uma derrota do São Lourenço. E o Fortaleza, né, pode poupar os jogadores, pois já está classificado em primeiro para as oitavas da Sul-Americana. Tá? A Sul-Americana ela mudou, né, pessoal? Ano passado só classificava o primeiro e vinha o terceiro da Libertadores para as oitavas. Agora o segundo disputa uma vaga nas oitavas com o terceiro da Libertadores. Tá? Próximo jogo, Fluminense e Sport Cristal. Né? O Fluminense venceu o primeiro jogo, né? Que foi 3-1, primeira rodada. Fluminense vencendo, classifica em primeiro. Empate pode depender do saldo de gols do River Plate, né? Caso perca, né, vai ser eliminado se o River Plate vencer, né? Se o River Plate vencer, o Fluminense é eliminado, né? Então, o Fluminense depende dessa questão caso perca, né? Então, um empate ou uma derrota do River classifica, né, em primeiro ainda, tá?
Acho que é em segundo, na verdade, em segundo, porque o Sport Cristal vai em décimo, né? Então, os últimos casos, uma eliminação, né, tem que ser muito azarento o Fluminense, né? Porque vinha bem, né? Chegou a perder o último jogo ali pro River. O empate já ajudava, mas acabou perdendo, né? Então, complicado. Mas o Fluminense, o favorito, né, tem o melhor elenco, venceu de 3-1. Mas o Sport Cristal vem surpreendendo, né? Ganhou o último jogo ali do The Strongs com um a menos lá na Bolívia, na altitude, né? Jogo difícil, o Fluminense é o favorito. O Novo Horizontino e o Botafogo de São Paulo. O Novo Horizontino vem fazendo uma bela campanha na Série B, né? 7 vitórias seguidas nos últimos 7 jogos. Venceu fora de casa o Tombense no último jogo. O Botafogo de São Paulo perdeu para o Vila Nova. O Vila Nova é um dos times também que está surpreendendo nessa Série B. Né? Vem no G4, acho que está em terceiro, se eu não me engano. Né? E o Botafogo está 5 jogos sem vencer, né, pessoal? Então é um jogo que o Novo Horizontino tem tudo para vencer. No máximo dos casos, um empate e talvez uma derrota, né, seja uma zebra para o Botafogo, né? Então aqui seria uma zebra caso o Novo Horizontino não vencesse. Mas a Série B é assim mesmo, pessoal. Série B é complicado, né? O time pode estar bem, né? E acontecer uma expulsão, acontecer algum detalhe, alguma polêmica, né? Enfim, mas os últimos casos, o Novo Horizontino é o favorito. O grupo do São Paulo já está decidido, né? Então aqui seria uma trinca, né, pessoal? Porque a gente não vai saber, mas o São Paulo é o favorito, por jogar em casa, né? Aqui seria um jogo bem complicado porque não tem, né, importância de os dois vencerem, né? O São Paulo já em primeiro e o Tigres em segundo, tá? O Inter precisa vencer, tá? Um empate precisa que o Nacional empata ou perca pro Metropolitano, né? Então, se o Nacional vencer e o Inter, né, não vencer, o Inter está eliminado, tá? O Independente Medellín, um empate fica em primeiro, uma derrota, né, fica em segundo, né? Então, o Independente Medellín já está classificado, porque o Nacional no máximo chega a 10 pontos. Então, o Independente Medellín já tem 10 pontos, tá? Não sei se o Nacional tem 8 pontos, será? Agora ficou essa dúvida. Vamos pegar aqui então a tabelinha. O Nacional Libertadores. Vamos puxar rapidinho só essa dúvida aí que surgiu, que eu não anotei. Tem 8 pontos, né? Então tem 8 pontos. Um empate no Nacional, um empate no de Medellín fica assim, como tá? O Inter classifica, o Independente de Medellín também, tá? Beleza? Caso o Inter perca e o Nacional empata, o Inter não tem que perder pelo menos de 1-0 só. 1-0. 1-0 e precisa que o empate seja. É, precisa ser um empate mínimo ali, 1-1, do Nacional. Ou 0-0, tá? Então, os últimos casos seria essa combinação, beleza? Mas o Inter é favorito, vai lotar o Beira-Rio, né? O último jogo foi 1-1 entre eles, né? O Inter poderia ter vencido, mas acabou empatando. É o único invicto, né? O único que possa classificar invicto e o único que possa ser eliminado invicto também, né? A gente bate na madeira para que isso não aconteça. Bragantino e Itaquares, né? O 4-1 do Bragantino. O Bragantino é primeiro. Aqui tem uma disputa entre o primeiro lugar só, né? Para quem vai ficar em primeiro, se é Bragantino ou Estudiantes. Se o Bragantino vence, né, vai depender do Estudiantes ali também, saldo de gols, né? Mas por enquanto o Bragantino está em primeiro. Se o Bragantino vence e faz ali um belo placar, né? O Estudiantes tem que tirar o saldo de gols, né, ainda do Bragantino, né? Então acho bem difícil, eu acho que o Bragantino vai vencer com facilidade, né? Apesar
já está classificado, precisa do primeiro para não fazer uma refrescagem lá, né? Contra o terceiro da Libertadores. Beleza? Guarani e Mirassol. Mirassol vem surpreendendo, né? Primeiro, eu acho que é a primeira Série B do Mirassol, né? Já está em quinto lugar, venceu hoje o ABC, né? De virada, né? Os últimos dois jogos o Mirassol virou o jogo, né? E o Guarani, né? Lembrando que a gente está gravando cedo, né? E ainda não jogou contra o Vitória. Então, o Vitória ali é um que fecha o G4, né? O Vitória fecha o G4, vai enfrentar o Guarani, que ainda os últimos jogos, né? 6 jogos sem vencer, né? 6 jogos sem vencer, não contando com o do Guarani e Vitória, tá? E o Mirassol, né? Venceu 6 jogos em casa dos 8, né? Perdeu só 2 e venceu 3 jogos dos últimos 6 fora de casa, né? O Mirassol. Na verdade, são os últimos 8 jogos, venceu 6 e perdeu 2, né? Não é em casa. E aqui venceu 3 dos últimos 6 jogos fora de casa, né? Vem fazendo uma bela campanha na Série B. Ituano e Ponte Preta, né? 2 jogos de 2 times abaixo, né? O Ituano ano passado teve até chance de subir, né? Ponte Preta brigou ali para não cair também. O Ituano, né, empatou com o Série B, que vinha bem o Série B, e o Ponte perdeu para o Atlético Goianiense, que o Atlético Goianiense vinha mal, hein? Vinha mal, né? Ituano perdeu só uma em casa nos últimos 5 jogos que teve, apenas uma derrota, né? E a Ponte Preta não vence fora, né? Não venceu nenhum jogo ainda fora de casa, está 4 jogos sem vencer. Corinthians, né, venceu o último jogo 3-0, briga por uma vaga na Sul-Americana. Quem vencer dos dois, né, classifica para a Sul-Americana no mata-mata ali com o segundo lugar, tá? O Lucha, o professor, né, professor Lucha, disse que ia poupar alguns jogadores, né? Na verdade, não poupar, né? Disse que ia colocar alguns jogadores que não vinham jogando, né? Então, talvez aqui pode até ficar fora da Sul-Americana, tá? O empate classifica o Corinthians para a Sul-Americana, beleza? Santa Fé e Goiás. O Goiás está em primeiro, né? Um empate classifica o Goiás, né? Talvez perca a primeira posição, mas basta um empate para classificar em segundo ou em primeiro. Uma vitória classifica em primeiro, né? E uma derrota, né? Santa Fé precisa vencer, Goiás empata, classificado, e uma derrota pode ser eliminado caso o Universitário vença, tá? Aqui foi 0-0, jogo equilibrado, o Goiás vai para lá para não perder, né? Nos últimos casos, uma vitória já classifica em primeiro, mas vai para lá para não perder, beleza? Então, aí tá a nossa análise para esse concurso, tá, pessoal? A gente analisou, pegou cada detalhe, informação para vocês. Aqui a gente tem o placar ao vivo, né, com 5 jogos finalizados da Loteca 1065. Estamos vivos ainda, pessoal. Então, estamos vivos com os 14 acertos, mas precisamos de alguns jogos combinados, tá? A gente participa de um bolão. Caso queiram participar, né, coloquem aí na descrição, no comentário, né? Comenta aí se quiser participar do bolão, beleza? Que a gente, né, encaminha o contato e faz toda a burocracia ali também para participar do bolão, beleza? Lembrando que o bolão é mais fácil de acertar, só que o valor do premiação é menor, tá? Beleza? O que esperar dos últimos jogos que faltam? Palmeiras, Sampaio Correia pode vencer dentro de casa, Grêmio é favorito, Volta Redonda acho que não perde,
né, contra o Ipiranga. Guarani e Vitória, o Vitória é favorito. O Inter vai com força máxima, né, então o Inter é favorito. Né, talvez vai poupar alguns jogadores, mas é o favorito. Né? O Alan Patrick poderia ser poupado, mas o Inter não tem meio campo. Tá? Mas pode ser que venha surpreender na escalação. Tá? Pode ver que talvez ele improvise algum jogador e deixe o Alan Patrick no banco. Tá? Talvez o Inter vai com força máxima no primeiro tempo e no segundo começa a trocar. Tá? O Inter vai para lá para buscar a vitória. Tá? O América tem a Sul-Americana, né? Então talvez poupe também alguns jogadores o América. Só que o América está numa situação muito ruim, né, na tabela, tá abaixo, tá? Então eu acho que é provável que vai para os titulares, né? E né, precisa vencer no Brasileirão e na Sul-Americana também. Né? Então tem dois jogos complicados. O América eu acho que vai jogar fora de casa, né? Vamos ver rapidinho aqui. Sul-Americana. Ai, ai, ai. Peguei aqui errado. Vamos ver. Copa Sul-Americana. Vamos ver aqui rapidinho. Só para dar uma pitacada aqui, ó. Precisa vencer o Penharol por uma diferença de 3 gols e precisa que o Defensa e Justiça derrote o Milionários. É bem complicada a situação do América. Praticamente eu acho que eles não esperam muito dessa vaga, tá? Beleza? E aí os próximos jogos, Goiás, Bragantino é o favorito. O Flamengo acho que vai poupar alguns jogadores. O Santos só tem um Brasileirão, né? Vai jogar sem torcida. E o São José e São Bernardo, acho que o São Bernardo não perde esse jogo. O São José, na verdade, não perde esse jogo, né? Eu acho que um empate aqui fica nessa situação. Beleza? Vamos deixar nosso palpite aqui pro jogo do Flamengo. Quer dizer, do jogo da 10,66. Tá? Flamengo para vencer. Apesar de ter perdido. No máximo um empate aqui. Tá? Eu acho que vou deixar no empate. Vou deixar no empate aqui contra o Awacas. Beleza? Um empatezinho. Criciúma. Se tiver a volta dos jogadores, Atlético Paranaense, Libertad e Galo, um empate. Eu vou nos últimos casos o que precisa para classificar, tá? Palestino aqui pode ser que vença, né? Vai enfrentar um Fortaleza. Aqui poderia ser um Palestino ou Fortaleza, tá? Mas eu acho que os últimos casos empate. Fluminense, Sport, Fluminense. Botafogo e Novo Horizontino, Novo Horizontino. São Paulo e Tigres, acho que São Paulo no máximo empata aqui. Independente e Inter, aqui poderia ser Inter ou Independente. Vou de Inter. Bragantino e Taquares, Bragantino. Guarani e Mirassol, Mirassol. É o melhor momento do Mirassol. Ponte Preta e Ituano, empate. Liverpool e Corinthians, eu vou no Liverpool. Não, acho que um empate no máximo, mas eu vou no Liverpool nesse aqui. E Santa Fé e Goiás, empate. Beleza? Então esse é o nosso palpite para esse domingão. Lembrando que a gente está gravando essa hora porque a gente tem compromisso logo mais. Beleza? Então boa sorte a todos. Boa sorte no 1066, no 1065. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de fortalecer o canal, se inscrever, dar o joinha, conta bastante, né? Mete o dedo no joinha, comenta aí, né, o que você achou do vídeo, o que você achou das análises, dos palpites. E se quiser participar do bolão, né, comenta aí também. E lembrando que a gente tem um Pix de R$ 50 para sortear também.